Vamos adorar, ainda que a figueira não floresça. Vamos nos alegrar, ainda que dinheiro nos falte. Cantamos agora que nos aproximamos do Senhor, da cruz, quebrantados. E que é impressionante esse amor. Quando falamos de alguma coisa que é impressionante, nós estamos realmente falando de alguma coisa fora do normal, algo que impacta. E é esse o amor de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. E nesta noite o Senhor quer derramar mais uma vez deste amor impactante, impressionante sobre a tua vida. Eu não posso acreditar que nós nos dirigimos até aqui, apesar de uma noite calorosa, mas com ameaças de chuva, trovoadas, tantos afazeres. Não posso acreditar que você veio aqui apenas para passar um tempo. O impressionante amor de Deus está aqui. E você veio e você vai levar para casa o alimento que você precisa para a tua alma, para o teu coração. E nessa noite, assim como de manhã, o tema do nosso estudo é vitória sobre as tentações. Vamos dizer isso juntos? Vitória sobre as tentações. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. E leremos ali os versos 1 a 11. Um texto que narra a tentação de Jesus no deserto. Mateus 4, 1 a 11, eu vou fazer a leitura, nós vamos recorrer ao texto inúmeras vezes. Peço que se você puder e quiser, e tiver uma caneta, um lápis, um marca-texto, que você junto comigo possa ir anotando algumas coisas na tua Bíblia. Tudo isso fortalece o aprendizado, didaticamente é importante para fixar na mente todos esses recursos. E o texto bíblico nos diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Reflita sobre isso, um instante. Olhando para a tua Bíblia, reflita sobre isso. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Que Deus nos ilumine e nos ajude a compreender sua soberana vontade através da leitura e da explanação desta porção preciosa da palavra do Senhor. O episódio lido nos mostra então uma prova. E eu gostaria de utilizar esta expressão também para me referir à tentação, como uma prova. É evidente de que tudo está sob o domínio e o controle do Senhor.
E que o tentador, o inimigo, o diabo se levanta para nos tentar. E Deus utiliza-se destas tentações para nos provar. Você que já fez tantas provas na sua vida, os jovens, adolescentes que têm as suas provas na escola, na faculdade, o vestibular, que muitas vezes marca um rito de passagem, um antes e o depois. Uma prova é algo que nos move, é algo que nos ensina, que nos aponta em que ponto estamos, nos aponta qual é o nosso nível de compreensão a respeito de determinado assunto. E aqui nós temos inúmeros indícios, inúmeras provas de que Jesus realmente estava sendo provado. E é importante dizermos que Deus não tenta ninguém. Tiago, capítulo 1, versículo 13, não precisa abrir, apenas ouça, diz que Deus mesmo a ninguém prova, a ninguém tenta, porque Ele não pode ficar brincando, Ele não tenta ninguém, mas utiliza-se das tentações para provar a nossa fé. Nós precisamos então entender e olhar para a tentação de forma madura, como ferramenta do Senhor para a nossa vida. E é interessante que alguns episódios, algumas situações que acontecem na tentação de Jesus no deserto, nos mostra que essa tentação ela acontece desde os primórdios. As artimanhas do inimigo ao provar Jesus no deserto foram as mesmas artimanhas do diabo diante de Adão e Eva lá no Éden. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto justamente para nos mostrar e fazer alusão aos 40 anos que o povo de Israel passou também no deserto, sendo tentado pelo inimigo, sucumbindo muitas vezes. Nós temos então agora um ensino, nós temos aqui então uma forma muito clara com Jesus. E Hebreus 4,13 que ele diz que ele não pecou, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Sendo Ele o nosso Senhor e o nosso Mestre, nós precisamos então observar o texto bíblico e tirar todas as lições que pudermos para vencermos e ter uma vida de vitória nas tentações. Quero fazer algumas constatações. Em primeiro lugar, fazer uma lembrança. A Igreja Católica já há muitos anos nos apresentou os 7 pecados capitais, não é? E nós temos ali a inveja, gula, ira, soberba, luxúria, avareza e preguiça. E via de regra as tentações e as inclinações humanas estão sempre pendendo para estes pecados capitais. Poderíamos substituir os pecados capitais pelas tentações modernas. Quais são as tentações modernas? A escravidão, a tecnologia, por exemplo. A escravidão à fofoca. A gula, principalmente com doces bonitos de se ver. Conhecemos pessoas que fazem jejum de doce, jejum de coisas que realmente atacam, que nos tiram as convicções. Nós temos a sensualidade, a comilança, as tentações com base no poder, no dinheiro, a maledicência e uma tentação muito moderna. O apego ao Facebook, ao Instagram e as coisas que o valham. Existem pessoas que são incapazes de passar um dia sem postar uma fotinha, sem dar uma curtida. E aí eu percebo que alguns de vocês estão assim no rim, né, do outro. Tá vendo? Estou falando. São situações da vida moderna. Mas é importante lembrarmos que a tentação em si não é pecado. A tentação em si, ela é mais antiga do que como a própria vida. E desde que o mundo é mundo, e o ser humano está sobre a face da terra com raciocínio. Aliás, esse é o grande diferencial do homem com os demais animais. É o raciocínio, é o poder de compreensão. E é por isso que Deus faz uma aliança, para compreendermos o amor impressionante de Deus e vivermos neste amor com base numa aliança. Eu estava pesquisando a respeito das tentações e eu encontrei um livro, não li, mas eu me vali de uma pesquisa feita por um grupo importante norte-americano chamado Barna.
E o autor do livro, coloca para mim, Paulo, fazendo um favor, Todd Hunter, ele utiliza-se de uma pesquisa, então, para falar a respeito dos nossos pecados favoritos. Os pecados que cometemos e como podemos deixá-los. E olha que curioso o estudo que é levantado. Essa pesquisa foi feita em 2012 e o livro foi publicado em 2013. Coloca para mim, Paulo, fazendo um favor, olha a diferença. Tudo que está em cinza referente ao homem e o que está azul é referente à mulher. 28% dos homens veem conteúdo sexual impróprio ou pornografia online, enquanto as mulheres apenas 8%. É o único número que há uma diferença muito grande entre os homens e as mulheres. 22% dos homens fazem fofoca ou falam mal de outras pessoas, as mulheres 29%. Preocupam-se em demasia ou ficam ansiosas, a mulher um pouco mais que os homens. Sentem inveja ou ciúme de outras pessoas, comem demais, gastam mais do que poderia, ou seja, endividam-se. Procrastinam ou adiam decisões, são preguiçosos ou não trabalham tanto quanto deveriam. E nesse caso, Facebook e Instagram favorecem muito. Demonstram raiva ou detonam alguém por mensagem de texto ou e-mail. Mentem ou enganam outros. Usam de forma excessiva álcool ou drogas. Passam tempo demais na frente do computador ou da TV. Fazem algo sexualmente impróprio com outras pessoas. Eis aqui um estudo, não sou eu quem estou dizendo. Uma pesquisa foi feita por uma entidade de confiança. E a gente percebe que as tentações dos homens e das mulheres são muito parecidas. Um percentual um pouco mais para o homem, um percentual um pouco mais para a mulher, mas via de regra são essas coisas que nos afrontam, são essas coisas que nos perseguem. E a Bíblia mesmo diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar, apresentando-nos tentações para que a qualquer momento nós possamos sucumbir, desistir, abrir mão, cair, nos entregar. E via de regra, as tentações têm base no nosso tentador, no pai da mentira, Satanás, o diabo. E Satanás quer dizer enganador, inimigo. E ele nos aponta situações, obviamente, interessantes. O inimigo não vai nos tentar em áreas que não somos frágeis, pelo contrário, vai nos apresentar coisas que nos interessam. E a carne, as nossas inclinações pessoais nos impulsionam para atender aqueles impulsos e cedemos às tentações. O inimigo, a carne e o mundo, esse sistema corrompido que faz com que hoje nós tenhamos por comuns muitas coisas que não são comuns. Normais, coisas que a palavra nos ensinam que são pecado. E nós estamos sucumbindo, atendendo às inclinações da carne, ao sistema corrompido, cedendo aos interesses de Satanás. E nem sempre temos tido vitória sobre as tentações. E a tentação, via de regra, nos abate, nos aprisiona, nos faz viver abaixo daquilo que realmente Deus tem para nós. E eu peço a Deus que nesse instante você realmente possa pensar em tudo aquilo que te aflige, em tudo aquilo que te tenta, tudo aquilo que você percebe que você tem dificuldades para compreender. E através deste texto bíblico, a tentação de Jesus, vamos procurar entender de que maneira Jesus venceu e de que maneira nós também podemos vencer as tentações. É possível, Deus nos oferece saídas e nós vamos hoje sair daqui com a convicção de que Deus tem para nós vitória, inclusive sobre as tentações. Vamos ver então alguns aspectos fundamentais a respeito da tentação de Jesus. Um primeiro aspecto que quero destacar é que a Bíblia nos apresenta que Jesus foi tentado logo após ser batizado. E a primeira expressão do capítulo 4, verso 1 diz que a seguir. E quando lemos uma perícope, um trecho da palavra do Senhor, quando diz a seguir, então, logo após, depois disto, nós temos que recorrer ao texto imediatamente anterior para descobrirmos o que aconteceu. E se nós olharmos para o texto que vem imediatamente antes da tentação de Jesus,
é um outro momento significativo na vida do nosso Salvador, que foi o momento do seu batismo. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, nos apresenta o momento exato em que Jesus foi batizado. E no versículo 17, Deus dos altos céus fala para que todos pudessem ouvir: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado que me dá prazer. Deus, no momento em que Jesus está sendo batizado, diz para que todos pudessem ter esta consciência, essa constatação. Deus dizendo acerca de Jesus: este é o meu filho amado que me dá muito prazer. A seguir, é levado ao deserto para ser tentado. Então quer dizer que a tentação vem mesmo em momentos decisivos da nossa vida. O crente também é tentado. Aliás, nós somos tentados muito mais do que os incrédulos, porque os incrédulos não têm essa separação do certo ou errado, do pecado ou santidade. Mas nós somos tentados para cairmos da fé, para cairmos nas ciladas armadas pelo inimigo. E Jesus foi tentado logo após ser batizado. Então, fica aqui uma sugestão para nós: logo após uma grande vitória, logo após uma grande bênção, é possível que o inimigo vai armar ciladas para nos fazer cair. Porque se tem alguém que odeia ver a vitória do cristão, é o nosso inimigo, o diabo. E se você recebeu hoje uma grande bênção, pode ficar convicto de que logo a seguir o inimigo entrará com providências para nos fazer minimizar a bênção, cair da bênção, abandonar o projeto, abandonar o navio. O inimigo vai fazer de tudo para cairmos logo após uma bênção da parte do Senhor. Um segundo aspecto importante que quero destacar é que a Bíblia narra que Jesus estava cheio do Espírito. Foi levado pelo Espírito e estava cheio do Espírito. Os evangelhos de Marcos e de Lucas narram o mesmo episódio. Em Lucas capítulo 4, verso 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde foi batizado, e foi guiado até o deserto. Ou seja, foi o próprio Deus quem conduziu Jesus até o deserto, e ele estava cheio do Espírito Santo. Se o inimigo nos tenta logo após sermos abençoados, o inimigo vai continuar tentando mesmo nos momentos em que tivermos cheios do Espírito Santo. E muitos podem até ser levados a pensar que a tentação ela vem no momento de fragilidade. Pode ser, pode ser. Nós sucumbimos no momento de fragilidade. Mas é possível também que o inimigo se levante contra nós nos momentos em que estamos firmes na palavra, nos momentos em que estamos cheios do Espírito. E é neste momento que Deus nos prova. É neste momento que Jesus realmente é levado para o deserto, cheio do Espírito, levado pelo Espírito. E um terceiro aspecto importante: tinha um objetivo específico: para ser tentado. Então Jesus foi batizado, Jesus estava cheio do Espírito, e o próprio Espírito Santo do Senhor conduziu Jesus até o deserto com um objetivo: ser tentado. E percebe que Deus poderia ter evitado que a Eva e Adão sucumbissem. Deus poderia ter entrado no momento em que a serpente sussurrava aos ouvidos da Eva. Aliás, me lembrei de uma piadinha agora, os irmãos por favor me perdoem. Diz que a serpente falou para Eva: come, é gostoso. E ela: não posso comer. Come, ninguém está vendo. E ela: não posso comer. Mas a serpente diz: come, emagrece. Me dá aqui. Que bobagem, né? Tentando falar de coisa séria aqui, né? Mas Deus, você concorda comigo que Deus poderia ter evitado que Adão e Eva comessem do fruto lá naquela ocasião? Nos 40 anos que o povo estava perdido, andando a esmo no deserto, Deus poderia ter entrado com providência, mas Deus deixou o povo lá por 40 anos. Deus permite
Em primeiro lugar, para nos provar. Em segundo lugar, para nos mostrar algumas áreas que são frágeis para nós. Esses três aspectos são importantes para compreendermos a tentação de Jesus. Agora vamos analisar rapidamente as três propostas da tentação. A primeira delas diz ali: manda que estas pedras se transformem em pães, no versículo 3. Eu entendo que essa uma das propostas é minimizar aquilo que é importante. Minimizar ou ridicularizar o plano de Deus para a nossa vida. O inimigo tem essa vontade, essa proposta para nós ao nos tentar. Deus tem um plano poderoso, Deus tem momentos específicos, tem experiências que Deus nos leva para amadurecermos, mas o inimigo fala: isso é bobagem. 40 dias? Não, transforme as pedras em pães. Você pode. A velha serpente estava sussurrando de novo para minimizar o sacrifício de Jesus. Jesus sabia, Ele era Deus. E a Bíblia diz que Jesus o tempo todo dizia: eu e o Pai somos um. Jesus sabia que a motivação de Ele estar indo para o deserto é para viver lá uma grande prova. E Ele ficou em jejum durante 40 dias e 40 noites. Você já imaginou ficar 40 dias sem comer? Numa terra quente, num lugar cheio de privações. E aí vem um tentador para dizer: coma, o que você quiser comer você pode. Faz uma broa de milho, transforma o pão, transforma a pedra em pães recheados com calabresa e catupiry, com frango desfiado, rúcula e tomate seco, mussarela de búfala. O inimigo estava pegando ali na fragilidade de Jesus. Estava pegando ali naquele momento a fome que Jesus estava por ter vivido 40 dias de privação. E é isso que o inimigo tenta fazer com você: minimizar o plano de Deus. Imagina, casar. Imagina, você não precisa casar. Ter filhos? Imagina. Dar dízimo? Por quê? Cuidar da saúde? Não. Ser fiel a Deus? Obedecer a palavra? Imagina. Essa é a voz da velha serpente tentando minimizar aquilo que é importante para nós. Santidade? Nem pensar. Sexo após o casamento? Que bobagem. Santidade na vida de namoro? Viver uma sexualidade aprovada por Deus, que honra o nome do Senhor? Que bobagem. Em pleno século 21. É isso que o inimigo está sussurrando aos nossos corações nesses dias, minimizando o poder e a obra do Senhor. Uma segunda proposta é uma proposta de ser servido. Na segunda tentação ali, Jesus é confrontado com o desejo de ser servido. Atira-te abaixo. E olha que curioso, o inimigo utiliza aqui o Salmo 91, um dos salmos mais lindos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Deus meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte. E é no Salmo 91 que o inimigo se apega e fala: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, eles te sustentarão, eles te susterão. O inimigo conduz Jesus até o alto do templo, no pináculo, num lugar muito alto. E Jesus já estava cansado. Jesus queria mesmo descansar, queria se atirar numa cama, numa rede, queria mesmo um grande copo de água fresca, queria mesmo descansar. E o inimigo mais uma vez agora coloca uma proposta importante, que todos nós somos submetidos diariamente. Você pode ser servido pelos anjos. Olha, veja o que diz a palavra. E aqui mais uma vez, o inimigo se utiliza das mesmas artimanhas, lança dúvidas no coração. E por duas vezes, Satanás diz a Jesus: se és filho de Deus. E na segunda tentação, o diabo diz: porque está escrito. E ele menciona Salmo 91, verso 12. O inimigo conhece a palavra. O inimigo sabe qual é os pontos de fragilidade da nossa vida, e alguns versículos ele coloca como dúvida no nosso coração.
E aqui nós, como que desconhecendo a palavra, gostaríamos de ser servido. Jesus talvez pudesse pensar: puxa, estou cansado, vou me atirar lá embaixo, os anjos do Senhor me sustentarão e nós vamos mostrar o poder. Mas Jesus rebate a palavra enganada, a palavra sendo questionada, a dúvida que o inimigo colocou em nosso coração. Ele responde de forma convicta: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós queremos ser servidos na boca. Nós queremos que as coisas, as pessoas, os recursos estejam à nossa disposição. E todas as vezes que nós desejamos ser servido e gostamos de ser servido e fazemos questão de ser servido, nós estamos sucumbindo. Nós estamos cedendo à tentação e o inimigo está tendo vitória sobre nós. Pelo contrário, Jesus diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate por muitos. Mas há ainda aqui uma terceira proposta, a proposta de poder. Diz a Bíblia que Jesus foi levado até o alto da cidade, e no pináculo dava para ver toda a cidade, dava para ver do alto os reinos, as tribos que se formavam. E Jesus então é mais uma vez provado, testado, e o inimigo diz a ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora Jesus de forma firme diz: retira-te, fuja daqui, Satanás, seu perverso, mentiroso, enganador. Não é isso que Deus tem para mim. Jesus tinha condição de transformar as pedras em pães. Jesus certamente seria sustentado pelos anjos nos altos céus. Jesus tem já o poder e a glória sobre as nações, por ser o Filho do Deus vivo, por ser o Salvador de todas as coisas, por ser Ele sim, estar assentado ao lado do Pai, à destra, à direita, é o príncipe, é o rei, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E o mesmo Jesus, antes de partir definitivamente, Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tinha poder, mas o inimigo colocou um engano: você tem poder? Prova-me que tem esse poder. Se prostre, me adore e eu vou te dar tudo isso. Agora Jesus já estava cheio do inimigo e ele diz: sai daqui, porque poder Deus já me deu. O plano que nós temos é grande. A glória há de ser revelada no momento em que eu vou morrer e ressuscitar na cruz. A glória vai ser revelada, todo olho verá. Retira-te, saia daqui. São três propostas que nós podemos analisar nas tentações de Jesus. Versículo 3: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. 6: se és filho de Deus, atira-te abaixo, os teus anjos te sustentarão. Versículo 9: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas a pergunta é então: como Jesus venceu a tentação? Então nós vamos analisar alguns aspectos importantes para aprendermos com o Mestre como podemos vencer as tentações. E a primeira lição que vemos é que nós vencemos as tentações firmados na palavra do Senhor. As 3 vezes que o inimigo lançou uma dúvida, as 3 vezes que o inimigo tentou Satanás, ele respondeu com um versículo. A primeira tentação, Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas da palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação, Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 6, verso 16. E na terceira tentação, Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Jesus está firmado na palavra. Jesus conhece a palavra e está identificando as artimanhas do maligno para fazê-lo cair aqui ou ali. Mas Jesus, conhecendo e firmado na palavra, ele cita inclusive a palavra para vencer, para envergonhar, para responder o maligno, o tentador, e sair dali com o êxito que todos nós precisamos ter. Firmados na palavra.
João capítulo 8, verso 31, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora eu te convido para abrir juntos. Segure, se a tua Bíblia tem uma fita, ou se você tem uma caneta, um lápis, ou quem sabe o boletim, um bloco de notas, deixe marcado Mateus 4, que voltaremos. Mas veja comigo João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Próprio Jesus falando com seus discípulos, dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. E no versículo 7 ele diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Sabe por que não conseguimos vencer as tentações? Porque nós não estudamos a palavra como deveríamos. Não estamos com a nossa vida firmada na palavra como precisaríamos. Sabe por que roubamos, mentimos, corrompemos? Sabe por que aceitamos o sussurro do inimigo? Porque nós estamos distante da palavra do Senhor. E aí no momento a gente pede: ai Senhor, me livra disso. Mas é firmado na palavra que pedimos e recebemos. É firmados na palavra, percebe? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não é assim: viva de qualquer jeito e na hora da luta você me pede que eu vou te fazer. Não é isso. É permanecendo em Cristo e permanecendo na palavra. Pedimos: Senhor, faça com que o inimigo saia da minha vida. Sabe por que sucumbimos? Porque nós estamos distantes de Cristo, não estamos permanecendo, não estamos vivendo diariamente em comunhão com o nosso Salvador. E nem tampouco estamos tendo contato diário, que nos alimenta diariamente, para que Deus nos dê a oportunidade, as condições necessárias para vencermos o levante do inimigo. Vencemos as tentações, firmados na palavra. Uma segunda lição que temos é que vencemos as tentações reconhecendo quem Deus é. Volte lá para Mateus 4, no texto onde estávamos. E ali, na segunda tentação, o inimigo cita a palavra inclusive, mas de forma confusa. E se Jesus estivesse confuso acerca da palavra, ele pensaria: puxa, é mesmo, a palavra diz isso, eu acho que eu vou por aqui. Mas Deus sabe, por ser um grande estudioso do Antigo Testamento, que o Salmo 91 não tem nada a ver com pretensões falsas, tem a ver com promessas de Deus com relação à sua fidelidade a nosso favor. E Deus está dizendo: eu posso fazer. Mas Jesus está dizendo: Senhor, faça se quiseres. Não é a minha vontade que é para ser feita. E Jesus está dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Conheça Deus, saiba quem Ele é, saiba da grandeza de Deus, reconheça a tua pequenez e então você vai vencer as tentações. E cá entre nós não temos condições de vencer as tentações. Não temos. Ou nós descobrimos a grandeza de Deus e reconhecemos a nossa pequenez, ou nós vamos viver cedendo às tentações e vamos viver uma vida no pecado. Um dos pecados que assolam os homens, de acordo com o estudo que foi feito, muito mais homens do que mulheres, é a questão da pornografia, da sexualidade depravada. E pelo estudo, 1 a cada 4 homens. Portanto, se por amostragem, é possível que 1 a cada 4 de nós homens que estamos aqui, acessamos com regularidade conteúdos ilícitos e pornografia. Deixa eu olhar para os homens aqui presentes. Essas mulheres que estão ao nosso redor são nossas irmãs em Cristo. E quando reconhecemos quem Deus é, eu reconheço quem eu sou e respeito as pessoas que Deus ama. Jovens, vocês que namoram, ame a sua namorada, a sua noiva, como sendo ela uma serva do Deus Altíssimo. E todas as vezes que o inimigo tentar
você diga ao inimigo: não tentarás o Senhor teu Deus. Senhor, eu sei quem tu és, e sei que somente o Senhor tem poder para me livrar. A mulher não aparece pelada na cama. Nós cedemos às tentações muito antes disso acontecer. É uma caroninha, é um e-mailzinho, é um cumprimentinho, é uma pessoinha que a gente acha bonitinha, é alguém que nos interessa, é alguém que nos chama atenção. E assim o inimigo vai dizendo: por que não? Por que não? Só dessa vez, ninguém está vendo, ninguém vai saber, você consegue mentir, você consegue esconder, vamos que vamos, vamos que vamos. E nós vamos cedendo. Respeito, ansiedade, glutonaria, ira. Quantas vezes somos levados a ser agressivos com as pessoas? A palavra parece que está aqui, fervilhando, para sair da nossa boca e atacar as pessoas. De acordo com a pesquisa, um recurso que aumentou significativamente no século 21 é detonar as pessoas de forma virtual, mandar mensagens agredindo, mandar recadinhos no Facebook, no Twitter, no Instagram, seja lá qual for o caminho, o WhatsApp, seja lá qual for o caminho, SMS. Existem pessoas hoje com coragem de escrever de forma virtual aquilo que não tem coragem de dizer olhando no olho. E muitas vezes, nem sempre precisamos dizer tudo aquilo que pensamos, essa que é a realidade. Imagina se Deus dissesse para nós tudo o que pensa a nosso respeito, mas pelo contrário, Ele prefere nos tratar pelos nossos pontos fortes e não pelos nossos pontos fracos. É assim que nós precisamos agir com as pessoas, analisando os pontos fortes das pessoas e não os pontos fracos, porque as nossas fragilidades, o inimigo já faz questão de nos fazer entender e ver diariamente quais são. Querido irmão, querida irmã, não sucumba à tentação de excluir pessoas da sua vida por causa de suas fragilidades. Pelo contrário, mostre ao inimigo tentador que você não cede às tentações de menosprezar e riscar da sua vida pessoas por causa de suas fragilidades e limitações. Que nós possamos nos tratar com amor, com esse impressionante amor que estamos cantando, vivendo diariamente o perdão e a graça do nosso Deus. Vamos abrir juntos no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 21 a 23. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 21 a 23. Diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O inimigo apenas dá um estalo, mas toda a maldade que está dentro do nosso coração é aflorada e sai em forma de atitude, sai em forma de pecado, de ceder às tentações, mas aquilo já está enraizado em nosso coração. É por isso que nós temos que estar firmados na palavra, para que todas as coisas boas possam ocupar a nossa mente, e não as coisas ruins que já estão no nosso coração corrompido. Eu quero me valer dessa orientação, dessa chamada, dessa exortação, dessa admoestação à igreja. Existem pessoas enfermas ao nosso redor. Existem meninas que foram abusadas na infância, seja sexualmente, seja moralmente. Meninas que aparentemente são fáceis para alguns rapazes, mas são meninas enfermas. E de forma virtual tem muita gente caindo, porque não vê o tamanho do buraco em que estão inseridos. Pessoas que estão adulterando de forma virtual, achando que isso faz parte da vida moderna. Existem pessoas mentindo porque todo mundo faz, corrupto no trabalho porque todo mundo é. Aliás, os irmãos sabem, gosto muito de futebol e torço muito pela nossa seleção brasileira, mas seria muito bom se a nossa seleção não ganhasse a Copa do Mundo, porque vai dar a impressão de que toda a roubalheira, o cerca de 200% superestimado do orçamento inicial, vai ter valido a pena,
por causa de uma conquista fajuta. E nós estamos aceitando a corrupção. E na pequena coisa, naquilo no dia a dia, no troquinho, no dizer não, na mentira, nós estamos corrompendo e nos deixando corromper. Precisamos saber quem Deus é e quem nós somos. Porque no momento em que percebemos o tamanho do nosso pecado, o vazio que está no nosso coração, nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, eu sei quem Tu és, cuida de mim, porque eu sei quem eu sou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Contudo, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele é maior, Deus é grande. Quando você reconhece quem Ele é, você crê, porque a palavra nos diz que somos mais que vencedores. Então a vitória é possível, mesmo nas tentações mais difíceis de suportar. Em terceiro e último lugar, vencemos as tentações crendo que Deus tem sempre um plano maior. E na terceira tentação, voltemos para Mateus 4, o inimigo diz a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus então manda: vai embora, sai daqui, arreda-te, retira-te, Satanás. E Jesus é servido no versículo 11, e a Bíblia diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Por quem você prefere ser servido? Pelo diabo ou pelos anjos do Deus Altíssimo? Qual companhia você prefere? A presença de Deus ou do tentador que está tentando em toda brecha entrar para nos fazer cair e destruir a nossa vida? É importante lembrar que quando caímos e cedemos às tentações, não destruímos apenas a nossa vida, mas destruímos pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós estamos cedendo às tentações, nós não estamos apenas comprometendo os nossos objetivos, os nossos planos, mas estamos comprometendo também os sonhos de muita gente. Precisamos crer então, para vencer as tentações, que Deus tem sempre um plano maior, e que vale a pena vencer a tentação, vale a pena dizer não ao inimigo, porque no momento certo, na hora certa, do jeito certo, o Senhor virá com providências, o Senhor virá trazendo anjos para nos servirem, o diabo vai fugir de nós, e Deus vai dizer: este também é o meu filho que me obedece, este também é o meu filho em quem me comprazo, este é o meu filho que me dá prazer. É isso que Deus quer dizer a nosso respeito, é isso que Deus tem para nós. Deus tem um plano maior. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã, travar esta luta, como o apóstolo Paulo escreveu a 2 Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate. Nós estamos em guerra, nós não podemos pensar de forma leviana que nós estamos aqui para caçar borboletas, para viver de forma displicente. Pelo contrário, há uma guerra sendo travada no reino espiritual, e o inimigo se levanta para nos destruir, porque destruindo os cristãos, o inimigo está destruindo inclusive o poder da palavra, e a única maneira pela qual o mundo conhecerá quem é Jesus, porque nós somos o plano maior do Senhor, nós somos o alvo do amor de Cristo. É por você e por mim que Jesus pagou um elevado preço para nos dar a salvação, e todas as vezes que sucumbimos, nós mandamos Jesus para a cruz de novo. Quer viver uma vida de descanso? Entre nesta rede de amor e cuidado que Deus tem para você. Ele tem um plano maior, meu irmão. Não se engane. As pessoas podem não ver, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E Ele não faz isso para nos pegar em todo o tempo. Deus não está na espreita, não está atrás da porta, não está com binóculos, Deus não está com lanterna. Ele simplesmente vê tudo e não quer que caiamos. Pelo contrário, precisamos aprender a vencer as tentações, sabendo que o Senhor tem anjos para nos servir, e Ele vai fazer com que o inimigo saia de nós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, porque Deus tem um plano maior,
e ele vai fugir, porque ele não pode com o poder de Deus. Ele não pode vencer um adorador, ele não pode vencer um joelho prostrado, submisso à vontade e à palavra do Senhor. Agora eu quero finalizar pedindo que toda a igreja abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Você já não poderá dizer que esse versículo não está na Bíblia. Vitória sobre as tentações, com base em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E a Bíblia nos diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos dizer isso juntos? Vamos juntos? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Agora olha para quem está ao seu lado e diga assim: viu? Entendeu? Ou quer que desenhe? Está claro para você? Está nítido? Que não existe tentação que nós não podemos suportar? Não existe. Simplesmente todas as artimanhas do maligno, a palavra nos garante, Deus tem poder para te fazer sair dessa. Então não se engane, o inimigo tem algo bom para você, mas Deus tem algo perfeito. E quando você estiver diante de uma decisão, você pergunte assim: é de Deus? É para Deus? Então será perfeito. Vou mergulhar nesta. Mas pergunte mesmo e responda no teu coração: é de Deus? É para Deus? Então vai ser lindo, vai ser perfeito. Nós vamos entoar uma canção agora que diz: eu venho a Ti, Senhor, confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada para dar, mas que o Senhor derrame sobre nós perdão e graça. É o que nós precisamos nesta noite. Perdão pelas vezes que envergonhamos o nosso Cristo, e graça para continuarmos em vitória sobre as tentações. Vamos nos colocar em pé e cantarmos juntos esta canção, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito que nos dá vitória.